Kubler afirmou ser um mago do continente central. A cidade natal do grande Magus Serroma, o núcleo de todo o mundo do Magus, a terra sagrada dos magos, o continente central. Quanto a por que Kubler estava naquele lugar, Leilin não podia se importar menos. Pelo contrário, ele estava muito interessado na rota que Kubler tinha tomado para chegar até aqui. Se eles percorressem este caminho na direção oposta, seriam capazes de alcançar com sucesso o continente central. Leilin falou a pergunta em sua mente. O rosto de Kubler mostrou um momento de hesitação antes de divulgar respeitosamente a verdade. Na verdade, a superfície e logo acima desse mundo subterrâneo é o continente central. Eu soube de lugar exato onde a lava entra em erupção de um manual de pesquisa passado por minha família. Depois de calcular os pontos mais fracos na lava, segui o caminho para chegar a este lugar. Depois de ouvir o relato de Kubler, Leilin compreendeu mais ou menos o procedimento de sua entrada. No geral, isso era como que ele previra anteriormente, e também explicaria por que o corpo da outra parte tinha queimaduras horripilantes. Não importando quão precisos fossem seus cálculos dos pontos fracos da lava, as chamas e a alta temperatura não eram algo rançoso um Magus poderia suportar. Se ele não tivesse se dado por acaso sobre a vida com frutas vivas, ele poderia já ter se tornado um cadáver carbonizado. Eu já resolvi o inconveniente com os elfos negros e anões. Você pode ter isso como uma recompensa por estar aberto com suas informações. Leilin balançou as mãos e jogou o Life Vine de Fruit nas mãos de Kubler. Obrigado, meu senhor. Um tom de gratidão apareceu no rosto de Kubler. Para ele, conseguir manter a vida já era uma recompensa enorme. Quanto ao fruto que estava cheio de vitalidade, foi uma surpresa bem-vinda. Cisle alguns vasos sanguíneos vermelhos brotaram de seus dedos, perfuraram o interior da fruta e começaram a desenhar grandes quantidades de essência vital. Com um brilho verde vivo aparecendo em seu corpo, suas feridas queimadas se recuperaram rapidamente. As cicatrizes gradualmente se desvaneceram, eventualmente desaparecendo sem deixar vestígios. A cena lembrou Leilin do corpo parasita da serpente enorme manquestre que ele havia visto como um acólito. Os dois pareciam ter um certo nível de similaridade em suas habilidades. Além disso, o método de atrair diretamente a vitalidade parecia inspirar-se nas técnicas de meditação que poderiam absorver a força espiritual dos outros. Claro, esses eram todos assuntos pequenos. Tendo visto o estado de Kubler melhorando, Leilin perguntou a ele sobre o emblema da serpente negra. Além disso, este símbolo. Que significado tem realmente? Ok. Meu lord realmente não sabe. Sua resposta surpreendeu Leilin, mas Kubler se acalmou um momento depois de sua reação. Não importa, a linhagem não pode ser falsificada. Depois de ver o olhar de perplexidade de Leilin, Kubler imediatamente explicou a Leilin: este é um símbolo de nossa organização, o clã Ouroboros. O clã Ouroboros. Leilin assentiu. Esse nome era realmente muito vívido. É uma organização de Warlocks Bloodline. Sim. Além disso, dentro do clã Ouroboros, nós só aceitamos Warlocks que possuem a linhagem da serpente gigante Kemoin ou seus descendentes. Kubler respondeu com muita certeza. Além disso, um arcano da serpente gigante de Kemoin com grande poder, simplesmente unindo-se ao clã Ouroboros, poderia instantaneamente obter um posto relativamente alto. Ele acrescentou depois de lançar um olhar para Leilin. Como este é o caso, então não tenho muito o que esconder. Leilin riu. Na verdade, eu também sou um mago errante. Eu vim para Twilight Zone por acidente e por acaso sobre a herança da serpente Kemoin gigante entre restos históricos. Foi lá que vi pela primeira vez o símbolo do clã Ouroboros. Leilin falou honestamente. Mesmo que ele falasse vagamente e não revelasse nenhum detalhe real, Kubler era inteligente o suficiente para não perguntar mais. Pelo contrário, ele alimentou grandes quantidades de informações sobre o continente central para Leilin. A partir dessas informações e registros que ele obteve de livros antigos,
Leilin finalmente juntou uma imagem da Terra Sagrada dos Magos. O continente central era o núcleo do mundo dos magos. Ela atravessou uma área enorme e teve uma abundância de recursos preciosos. Lá, os magos oficiais eram tão comuns quanto as nuvens, e os magos de nível 2 eram as elites. Rank 3 magos foram respeitados, embora houvesse diferentes níveis para eles. Apenas o Morning Star Magi realmente mantinha a influência. As organizações do continente central precisavam de um mago da Estrela da Manhã para supervisionar seu desenvolvimento se quisessem crescer em poder. Algumas pequenas organizações foram ocasionalmente construídas por rank 2 ou 3 magos, mas elas foram de curta duração, tipicamente sendo destruídas após um curto período de tempo. Você diz que temos Warlocks no Reino da Estrela da Manhã supervisionando o clã Ouroboros. Leilin estava mais interessado nisso. Afinal, eles eram rank 4 Warlocks com a linhagem de serpentes que moem gigantes. Este foi claramente o seu caminho pela frente. Sim, Kubler estava claramente muito satisfeito com o uso de nós por Leilin, com seu tom e suas expressões sendo muito íntimos. Entre as fileiras do nosso clã Ouroboros, o grande ancião, o segundo ancião e o terceiro ancião atingiram o nível 4. Se eles uniram forças, eles poderiam até competir com um rank 5 magos da Lua Radiante como resultado. Podemos dizer que nosso clã Ouroboros tem alguma fama no continente central. Tendo dito isso, Kubler claramente se sentiu orgulhoso. Rank 5. Magos da Lua Radiante. Uma expressão duvidosa cruzou o rosto de Leilin e ele pediu a Kubler que esclarecesse as classificações dos magos depois do Reino da Estrela da Manhã. Magos oficiais tinham um total de 9 postos, e eles eram respectivamente designados magos de 1 a 9. E para cada 3 filas, haveria um gargalo extremamente grande. Do nível 1 dos magos até os 3 reis magos, e dos 4 reis magos até os 6 reis magos, e eventualmente classificado 7 e acima, as diferenças entre eles eram extremamente aterrorizantes. O continente central estava lentamente recuperando o esplendor dos tempos antigos. Não só o rank 4 Morning Star Magi se tornava comum, como também os 5 Radimon Magi e o rank 6 Brea Kingdom Magi apareciam periodicamente. Estrela da Manhã, Lua Radiante e Amanhecer foram os títulos honoríficos de 4, 5 e 6 reis magos, respectivamente. Eu sou semelhante a uma lua ao sol. Leilin riu em seu coração. No entanto, apenas uma Estrela da Manhã Magus tem uma vida útil de mais de 1000 anos e possui uma força tremenda. O nível ainda maior de glória e radiância, 5 e 6, que o grande Magi possui, pode ser entendido apenas por isso. Kubler não descobriu os pensamentos de Leilin e continuou a narrar. Não me qualifico para saber o que vem depois do Reino de Amanhecer. Além disso, os poucos magos que estão no posto 6 são os líderes mais influentes do continente central e são intitulados nossos reis Rei dos Magos. Este termo tem muito significado. Para isso Leilin assentiu. Existem 3 principais poderes no continente central. Os Warlocks unidos por linhagens, as organizações magos que possuem muitas técnicas de meditação de alto grau, e as academias onde vários poderes se misturam. Juntos, esses 3 conjuntos controlam mais de 70% dos recursos e terras de todo o continente. O resto é ocupado por uma variedade de magia humanos e outras espécies. Com a descrição de Kubler, um plano do continente central apareceu gradualmente na mente de Leilin. Espécies estranhas. Grandes quantidades de recursos. Magos do alto escalão. E um palco maior e espaço para melhorias. Uma chama acendeu dentro dos olhos de Leilin, assim como um desejo ainda mais forte de correr imediatamente para o continente central. Imediatamente, ele suprimiu o desejo e o impulso. Bem. Agora você pode me explicar por que você arriscaria sua vida para escapar do continente central? Os olhos de Leilin, que irradiavam frieza, olharam para Kubler, o que imediatamente fez com que ele sentisse um calafrio no coração. Aqui. Na verdade, Kubler não parecia bem.
Depois disso, ele se ajoelhou diante de Lei Lin e colocou a testa firmemente no chão. Lord Lei Lin, por favor, aceite-me como um dos seus capangas. O que você quer dizer? Por favor, explique-se claramente. O rosto de Lei Lin permaneceu inalterado. Depois disso, ele ouviu algumas histórias desagradáveis de Kubler. Para colocar as coisas de maneira simples, Kubler ofendeu alguém do clã Ouroboros, que não o deixou senão partir. Agora, ele desejava obter a proteção de Lei Lin para retornar novamente. Honestamente falando, a partir dos olhares do continente central Magi, o mundo subterrâneo e outras áreas estavam todos desolados. Se não fosse pelo fato de que ele foi forçado a entrar em tais circunstâncias, porque ele deixaria voluntariamente sua cidade natal? Por que você acha que posso protegê-lo? Quis saber Lei Lin. Antes de perguntar claramente, ele não prometeria nada com facilidade. Claro! Meu senhor já alcançou a terceira posição, e é um bruxo da serpente gigante Kemoin, com um futuro brilhante. Como as pessoas podem, como nós somos rivais disso, disse Kubler com naturalidade, e tinha um leve tom de admiração e inferioridade. Esse subordinado ofendeu um feiticeiro da Cobra Negra Oral, que tem o potencial de, no máximo, crescer até o nível 3. Os oficiais do alto escalão do clã Ouroboros definitivamente não ficariam do lado dele. Potencial de crescimento. Lei Lin ficou alarmado e entendeu que ouviu algo extremamente importante. Meu senhor ainda não sabe. Kubler, por outro lado, já estava a favor de si mesmo, mudou seu endereço de Lei Lin. A herança que obtive não continha nenhum objeto nessa área. Explique explicadamente. O rosto de Lei Lin parecia chateado. Seu coração teve um mau presságio. Sim. O subordinado não escondera nada. A atitude de Kubler era extremamente honesta e ele começou a seguir os padrões dos vassalos. Lei Lin não se incomodou em corrigi-lo. Como Kubler narrou, o rosto de Lei Lin ficou mais sombrio e, eventualmente, foi como o do céu antes de uma tempestade iminente. Flag LW.